Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação: Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje iremos falar sobre Romanos, parte 3, é a epístola que São Paulo escreveu aos Romanos. Aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 17 em diante está escrito: porque se pela ofensa de um só quem? Adão. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, se por um ato de desobediência, ou seja, de pecado, porque o pecado significa desobedecer a Deus, e se por um ato de desobediência, que foi a desobediência de Adão e de Eva também, veio a queda do homem, o pecado entrou no mundo, por um único ato de justiça, ou seja, por um único ato de obediência, a graça veio sobre todos os homens para a justificação da vida. Ou seja, somos justificados pela graça de Deus através desse ato de justiça que ele praticou na cruz do Calvário. Nós sabemos que, como nós já falamos várias vezes aqui, o nosso Deus fez o homem e a mulher de forma perfeita para estarem com Ele, né? E lá não havia dor, lá não havia pecado, não havia nada de ruim. O homem era visitado por Deus todos os dias e tinha comunhão com Deus. Estava num ambiente perfeito, de paz, de perfeição, de tudo que Deus faz que é perfeito. Mas Deus deu a liberdade para o homem, Deus deu livre-arbítrio para o homem, e o homem escolheu errado, escolheu mal e pecou contra Deus. Ele comeu daquela árvore e da ciência do bem e do mal. Não tem nada a ver com a maçã, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a desobediência a Deus. E esse homem e essa mulher, então Adão e Eva, foram castigados, foram punidos com a morte, né? Eles eram imortais, era para eles nunca terem morrido, mas era para nós nunca termos morrido, né? Mas como nós somos descendência de Adão, como nós somos filhos de Adão, ou seja, nós somos humanos, nós somos falhos, nós trazemos conosco o nosso pecado também, a nossa natureza pecaminosa. Sim, não é só o pecado de Adão, então, é o nosso pecado também, né? Porque tem gente que acha que é só o pecado de Adão. Não, é o pecado de Adão, onde houve a queda e o homem foi expulso do paraíso, do Éden, né? E passou a ser mortal, e também o nosso próprio pecado. E aqui em Romanos 6, versículo 1 em diante, está escrito: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, nós falamos que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Porque o pecado atingiu todos os homens, mas por um único ato de justiça de Jesus Cristo, o pecado ele foi perdoado, né? Porque pela justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por um único ato de obediência de Jesus Cristo,
superabundou a graça no mundo. Então aqui está falando, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, por isso que é importante o batismo, né, Maria Cláudia? Que significa o sepultamento da velha criatura. A gente morre com Cristo. Nós vemos que o Senhor, como eu disse, né, desde o começo, lá no Jardim do Éden, ele já fez a sua promessa falando que ele enviaria, né, da semente da mulher aquele que pisaria na cabeça da serpente. Sim. Simbolizando o Senhor Jesus Cristo, que nasceu como homem, ele que é Deus, ele nasceu como homem para nos dar essa vitória, e nós somos batizados na morte de Jesus, ou seja, quando o Senhor Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, venceu a morte, e nós, quando somos batizados, nós somos sepultados, aquela velha criatura é sepultada, e a nova criatura então emerge, né, da água como uma verdadeira, uma nova criatura, né, uma regeneração, uma nova pessoa. Sim, aqui no versículo 5, continuando, está escrito: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então significa, na verdade, o sepultamento da velha criatura e morrer para o mundo. Em Romanos 5, no versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer que nós temos paz com o Senhor através desse sacramento, inclusive do batismo, né, mãe? O batismo não é para a salvação, não. O batismo é para a confirmação da nossa salvação. É o sacramento que sacramenta, Eu estou sendo redundante justamente para nós conseguirmos entender essa noção. Então, sacramenta que nós não somos mais aquela mesma pessoa, nós não somos mais a pessoa nascida pela carne, mas nós somos nascidos pelo Espírito. Sim, no versículo 11 continua falando: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, uma vez que nós estamos agora debaixo da graça, que nós já aceitamos Jesus, que nos arrependemos dos nossos pecados, que fomos batizados, que confessamos que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa alma, nós temos que viver agora em santidade. Tem pessoas, Maria Cláudia, que não querem se batizar porque elas acham assim: eu vou me batizar e depois eu vou acabar pecando, então vou esperar para batizar quando eu estiver bem velhinho, aí eu me batizo e aí eu não peco mais. Não é assim. Nós temos que nos batizar para sepultar a velha criatura, e depois de batizados temos que participar da Igreja do Senhor, porque depois do batismo nós passamos a ser membros da Igreja de Cristo, e quando nós somos membros da Igreja de Cristo, nós participamos da ceia do Senhor. A Bíblia fala que aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então é importante ser igreja do Senhor, participar da igreja do Senhor, e para isso é necessário o batismo. Essa preocupação de ser batizado e depois do batismo pecar, isso sempre vai existir, porque nós sempre pecaremos. Não mais o pecado voluntário, porque o servo de Deus, o salvo, não pode mais pecar o pecado voluntário, mas o pecado involuntário nós continuamos pecando todos os dias, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através de certas atitudes. Então o que nós temos que fazer depois que nós fomos batizados? Nós temos que pedir perdão ao Senhor todos os dias por causa dos nossos pecados involuntários. E o batismo deve ser um compromisso firmado entre o cristão e o Senhor. Então, se você está em pecado voluntário, você precisa abandonar o seu pecado, porque Jesus também está voltando e você não sabe quanto tempo você tem, não é? Jesus pode voltar para você agora, amanhã. Então, faça um concerto com Deus, coloque a sua vida no altar e faça um propósito de se batizar. Você que está com alguma pendência, você que não consegue largar algum pecado, não vá se batizar estando com vícios, estando com uma situação, por exemplo, conjugal equivocada diante de Deus. Não faça isso, mas coloque tudo na presença do Senhor, e eu tenho certeza que Deus pode resolver a sua situação se você tem um desejo sincero de fazer um compromisso com Deus. Isso que você falou é muito importante. A gente não pode ficar adiando o batismo, mas também não pode batizar de qualquer jeito. O batismo é para pessoas totalmente libertas, né? E continuando aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está falando aqui, né, da santificação, que agora é momento de nós nos santificarmos. Sim, a justificação é feita pelo Senhor Jesus Cristo. Veja que nós falamos sobre a justiça de Deus, não é? Quem é que pode satisfazer a justiça de Deus? Somente o Cordeiro de Deus, puro e imaculado, que tira o pecado do mundo, é que pode nos justificar. Uma vez que nós somos justificados diante de Deus, nós temos que nos santificar. Nós somos santificados como? Em primeiro lugar, aceitando a oferta do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e em segundo lugar, apresentando a nossa vida em glorificação ao nosso Deus. Uma vez que o Senhor Jesus morreu por nós, nós morremos também para o mundo, nós estamos sepultados para o pecado e nós estamos regenerados para uma nova vida de santificação na presença do Senhor. Sim. Agora nós vamos ler Romanos 7, 4 em diante. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. A lei que ele está falando é a lei de Moisés. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, o pecado ele existe desde a queda do homem, desde antes da lei. Só que o pecado antes da lei, muitas vezes ele não era percebido. Com a lei, o pecado se fez excessivamente maligno. Por quê? Porque ele passou a ser percebido. Porque a lei fez uma série de ordenanças e de mandamentos e de regras que o homem não conseguia cumprir. Então não tinha mais como o homem falar que não sabia que era pecador.
porque ele sabia que tinha uma lei e que ele não conseguia cumprir essa lei. E pela lei, como eu disse, o pecado se fez excessivamente maligno. O apóstolo São Paulo fala que pela lei nós chegamos ao conhecimento do pecado, ou seja, a ciência do pecado. A gente sabe que nós estamos pecando contra Deus. Ninguém pode falar. Nós temos a lei da consciência, né? Nós já falamos sobre isso. As pessoas que não receberam a lei de Moisés, as pessoas que não ouviram a palavra de Jesus, mas elas têm a lei da consciência. Todo mundo tem a lei da consciência. Que isso eu creio que é a semente de Deus em nós, não é? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas a partir da lei fica muito claro, especialmente para o povo escolhido de Deus, o povo judeu, né? Que nós precisamos de Jesus, nós precisamos de um Salvador, nós somos pecadores, nós não conseguimos alcançar o padrão de justiça e de santidade do nosso Deus. Sim. E agora, em Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante, está escrito: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O diabo pode estar te acusando de muitas coisas que você cometeu no passado, às vezes até anos atrás, mas você já está limpo de tudo isso, porque quando você aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, todos os seus pecados foram perdoados. E ele continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, além de estar em Cristo Jesus, não pode mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Conversão significa mudar de rumo, mudar de direção, mudar a vida, transformar a vida. Então, quando você aceita Jesus e reconhece os seus pecados, você tem que deixar esses pecados e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós vemos mais uma vez, a justiça de Deus foi cumprida no Senhor Jesus Cristo. Nós nunca vamos conseguir cumprir a justiça de Deus. Por isso que nós estamos falando desde o começo aqui, segundo a doutrina de Paulo, segundo a doutrina da palavra do Senhor, a salvação não é pelas obras, nunca foi pelas obras, porque a justiça de Deus foi cumprida pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele é que nos justifica, é Deus quem nos justifica, mas nós temos que levar uma vida de santificação, em adoração a Deus, não andarmos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Continuando aqui no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, num corpo como o nosso, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que significa isso? Ele levou o nosso pecado. Significa que ele se fez maldição no nosso lugar. A Bíblia fala em Gálatas que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição no nosso lugar e levou os nossos pecados. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Então a diferença da pessoa que foi transformada pelo sangue de Jesus e pelo Espírito de Deus e que agora vive em espírito, e aquelas pessoas que continuam vivendo na carne, porque tem pessoas que aceitam a Jesus, se batizam, mas continuam vivendo na carne, e essas pessoas não são de Deus. Tem pessoas que se dizem cristãs, mas continuam vivendo no pecado. Então, o pecado voluntário, conforme nós falamos, e essas pessoas, então, não são de Deus e não são filhas de Deus, né? Porque as pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Não, o apóstolo São Paulo fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ou seja, nascido do Espírito, tem obras do Espírito, tem frutos do Espírito. Então, essas pessoas são filhas de Deus. Continuando aqui, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que você acabou de falar, né, Maria Cláudia? Sim. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito, aqui em letra maiúscula, Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a pessoa que é salva, ela sabe que é salva. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o espírito daquela pessoa que ela é filha de Deus e que ela é salva. Como a Maria Cláudia falou, não é todo mundo que é filho de Deus, todos são criaturas de Deus, até os animais. Mas aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus, e o próprio Espírito Santo testifica com o espírito daquela pessoa que ela é salva, que ela é filha de Deus. Se ela é filha de Deus, ela é salva. Então o Espírito Santo testifica. Porque tem pessoas que são crentes e falam que não sabem que se Jesus voltar hoje para o arrebatamento, se ele sobe ou não. Isso tem alguma coisa errada aí. Porque aquele que é salvo, ele sabe que ele é salvo. Né? Ele sabe que se Jesus voltar hoje, ou se Jesus vier buscá-lo individualmente hoje, ele vai subir. Então ele não tem medo de morrer. Porque ele sabe que se ele for, ele vai estar nos braços do Pai. Se você está nessa situação, faça um concerto com Deus, converse com o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro aí que nós temos o espírito da adoção dos filhos. Quer dizer que nós, com a nossa natureza pecaminosa, com tudo que nós temos de ruim, mas nós sabemos que nós fomos adotados através do sangue de Jesus Cristo, nós somos adotados pelo Abba, que é o nosso Pai, não é? E nós clamamos ao Pai, nós podemos falar com o nosso Pai, porque agora nós somos filhos de Deus. E que coisa maravilhosa nós podermos ser filhos de Deus. Então, faça um concerto com Deus, fale com Jesus, fale com o Espírito Santo, porque nós precisamos ter essa identidade de filhos de Deus. E continuando, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós, como filhos adotivos, nós vamos alcançar o mesmo status de filhos verdadeiros. Por quê? Porque nós vamos herdar o céu. Aqui no versículo 18 continua: porque tenho para mim, por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. No momento nós estamos em expectação, nós estamos em esperança, nós estamos esperando.
Mas vai chegar um momento que vai ter a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, vaidade no sentido de brevidade da vida. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós vemos aí que a própria natureza, então, ficou sujeita, depois da queda do homem, conforme eu falei, não é? No começo, tudo era perfeito. Mas hoje a própria natureza sofre por isso, né? As pessoas às vezes falam até do comportamento de alguns animais, algumas coisas que animais fazem e falam, olha, isso é natural. Não, isso não é natural. Isso é o reflexo do pecado do homem e da mulher, que também afetou a natureza. Então toda a natureza, aí o apóstolo São Paulo fala, toda a natureza está gemendo, ou seja, está sofrendo com o erro do homem e da mulher, com os pecados, com os nossos pecados. Por quê? Porque nós não estamos mais no mundo perfeito que era a vontade de Deus. Inclusive as coisas que estão acontecendo nesse mundo, a natureza toda descontrolada, com tantas catástrofes, tantas coisas, também isso é reflexo do pecado, Sim. né, Maria Cláudia? A natureza foi alterada. Sim. No versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho maravilhoso esse versículo, porque fala que Deus intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós quando nós estamos orando. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aqui no versículo 31 está escrito: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, nada nos separará do amor de Cristo. Nós vemos então primeiro ele falando que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nós temos que ter essa esperança, irmãos, que mesmo na luta, mesmo na tribulação, veja que é no mesmo capítulo que ele fala que toda a natureza está sofrendo, que todos nós estamos sofrendo, porque estamos ansiando por Deus, estamos ansiando pelo céu, estamos ansiando pela vida eterna, né? Estamos ansiando por estar perto do Senhor, mas ao mesmo tempo ele fala também que tudo colabora para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, e que nada pode nos separar do amor de Deus. Não vai ser nada dessas coisas que acontecem aqui nessa vida, a tribulação, o perigo, a espada, a altura, a profundidade, o principado, a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, significa o quê? Para nós não limitarmos o poder do amor de Deus que foi revelado através da cruz do Senhor Jesus. Ele não poupou o seu próprio Filho. Ele vai também fazer tudo para o nosso bem. Deus sempre trabalha a favor do nosso bem. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter vindo por nós e ter morrido na cruz do Calvário. Nós queremos viver para Ti, Senhor, porque foi o Senhor quem morreu por nós. Ó Deus, que nós possamos lembrar dessa esperança tão grande, que não existe nada que possa nos separar do Teu amor. Não existe nenhuma luta, não existe nenhuma tribulação, não existe nenhuma ansiedade, não existe nenhum pecado, não existe nenhuma tristeza, não existe nada, Senhor, que possa nos separar do Senhor, do Teu amor, que possa limitar o Teu poder, o poder justificador que emana da cruz do Calvário. Senhor, que nós possamos estar junto do Teu amor, essa pessoa que está longe de Ti, essa pessoa que não consegue se batizar, essa pessoa que não consegue fazer um compromisso contigo, que ela possa agora colocar a vida no altar, Senhor, que nós não limitemos o Teu poder. Eu tenho certeza que não existe vício, que não existe pecado, que não existe demônio que seja mais poderoso do que o Teu amor, do que a Tua graça que vem da cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, pelo Teu sangue. Nos ajuda a vencer, Senhor, pelo Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Ele é Deus que faz a água da rocha brotar. Esse Deus manda o vento e faz abrir o mar. Ele é Deus que entra na cova comigo e com você para nos defender. Ele é Deus que no deserto faz chover maná. Ele alimenta os famintos em qualquer lugar. Ele é Deus que derruba o gigante antes de se aproximar. Quebra o arco e corta a lança, faz muralhas ao chão tombar. Ele é Deus de desafio. Quando entra na batalha, Ele entra pra ganhar, pra ganhar. Ao meu Deus ninguém afronta, invencível seu poder. Os seus olhos são de fogo, Ele é o Todo-Poderoso, põe diabo pra correr. Ele é Deus que faz a água da rocha brotar. Esse Deus manda o vento e faz abrir o mar. Ele é Deus que entra na cova comigo e com você para nos defender. Ele é Deus que no deserto faz chover maná. Ele alimenta os famintos em qualquer lugar. Ele é Deus que derruba o gigante. Deus, nosso Deus, nosso Deus, poderoso é nosso Deus. Deus, nosso Deus, nosso Deus, poderoso é nosso Deus. Deus, nosso Deus, poderoso é nosso Deus. Deus, nosso Deus, poderoso é nosso Deus. Você ouviu Espaço Família Cristã. Apresentação: Ireni Miranda e Rosa Tenório. Realização: Fundação Reviver.